Olá, amigos, amigas. Uma alegria estar aqui falando dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre elaborar um luto saudável. Luto é um conjunto de reações, de sensações, de emoções, de sentimentos diante de uma perda. Pode ser a perda de um familiar, de um emprego, de um relacionamento, de uma oportunidade, perda da saúde, de um objeto material. É um processo doloroso. Aqui no caso, nós vamos falar da perda de entes queridos, então perder um amigo, perder um parente, é como se perdêssemos um pedaço de nós mesmos. É como se perdêssemos um cúmplice da nossa existência. É como, né, se terminasse uma história em comum entre nós e essa pessoa que partiu para o plano espiritual. O grande escritor Antoine de Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, escreveu uma frase fantástica: aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. E é bem verdade, né? Então, diante dessa dor, nós evitamos pensar na morte, evitamos falar da morte. A morte acabou se transformando num tabu, cheio de medo, de preconceito, mas a morte é inevitável para todos nós. A maior certeza que podemos ter é que um dia nós vamos morrer, todos, né? Então, pensando dessa forma, nesse sentido lógico, nesse sentido racional, a morte deveria ser tratada com naturalidade. Porque também, se pensarmos, quantas encarnações já tivemos, quantas vezes já desencarnamos ao longo desses milênios que passaram. É certo, a gente não lembra, mas nosso espírito sabe. Ou quantas vezes nós assistimos nesta vida ou nas vidas passadas os nossos entes queridos desencarnarem e a vida continua. Estamos aqui de volta, né? Encarnados na Terra. A nossa próxima etapa será na espiritualidade, mas a nossa mente é muito complexa. Ela é cheia de significados. O que são os significados? É o que cada situação, cada pessoa, cada objeto representa para nós. A dor, a morte, a vida tem significados diferentes de pessoa para pessoa. Depende do conhecimento que ela tem a respeito das leis da vida, das experiências que viveu, dos valores que internalizou. Por isso que o luto é diferente para cada pessoa, depende, né? Se essa pessoa que morreu era uma pessoa mais próxima, menos próxima, qual era o nosso vínculo com ela, depende também das circunstâncias em que ocorreu essa morte. Depende de nós em lutarmos, em lutados sermos, estarmos no momento de sermos crianças ou adultos ou idosos, e também depende de como estamos, do conhecimento que temos. Por isso, o luto é uma experiência mais angustiante ou menos angustiante, mais desorganizadora ou menos desorganizadora, vai depender de todas essas circunstâncias. E o luto tem fases. Essas fases se elastecem, né? Se dilatam, se encurtam, se imbricam. Primeiro, diante da notícia, a pessoa pode ficar entorpecida, leva um choque, a uma desorganização das suas ideias, ela pode até perder o sentido das coisas, da vida. Tem gente até que desmaia. Aí passa o tempo, vem a fase dos protestos, da raiva, da inquietação, da tristeza. São emoções muito fortes e nos sentimos impotentes, muitas vezes desesperados, porque aquele passado não volta mais.
E o tempo vai passando, muitas pessoas caem na apatia, na desmotivação, na depressão. No entanto, processando o luto, nós vamos reorganizando as nossas ideias, redefinindo os nossos papéis sociais, né? Quem somos, o que faremos agora. Isso ajuda a adaptação, né? Então surgem novas habilidades diante desses novos aprendizados e crescemos interiormente, superamos a falta do outro, nos readaptamos à nova realidade, continuamos aprendendo com o que a vida está oferecendo. E o luto não pode ser desprezado, porque tem essa função: restabelecer e manter a saúde emocional. Mas, se nós desprezarmos a dor, o sofrimento, nós estaremos deixando de investir na nossa saúde psíquica, na nossa saúde emocional, na nossa saúde social, né? Nos nossos relacionamentos com os outros. Estaremos deixando de investir na nossa saúde física. Se necessário também, a gente precisa procurar ajuda médica, apoio social. E como processar o luto dessa forma, né? Da forma mais saudável possível. Então é isso, elaborando esses sentimentos de pesar, de tristeza, deixando que eles aflorem, vivendo essas emoções, esses sentimentos, expressando o que estamos sentindo, chorando, se der vontade, participar dos rituais de despedida, né? Assim, os rituais fúnebres, as missas, também são muito importantes, porque são momentos de consolo, onde há a presença de familiares, de amigos, e nessas ocasiões nós podemos externalizar a nossa dor, né? Fazer uma catarse, dar um alívio. Quando nós compartilhamos a dor, ela adquire novos significados. Fica mais fácil nós nos adaptarmos e dar continuidade à nossa própria vida. Mas, se o luto não for elaborado, se nós reprimirmos as nossas emoções, eu não posso chorar, não posso demonstrar que estou revoltada, que eu estou triste, se nós negarmos as nossas emoções, nós ficaremos presos ao passado, até fantasiando um presente que está fora da realidade, pensando, se o passado voltasse. Isso é fuga da realidade, porque o passado não volta. E toda essa situação leva à frustração, ao desespero, a uma inconformação, angústia. E tudo isso acaba gerando doenças, comportamentos antissociais, revolta. E algumas pessoas até partem para o suicídio. Não sei se ainda tem, mas tinha na Netflix uma série muito interessante chamada A Cozinheira de Castamar. Não é spoiler, porque logo no primeiro episódio, logo no primeiro, né, mostra um homem muito educado, gentil, e a esposa morre. E ele se isola, ele se torna agressivo, coisa que não era o normal dele. Ele não aceita ajuda de ninguém e esse luto acaba ficando adoecido. No luto patológico ou adoecido, o enlutado permanece intensamente voltado para aquele que partiu, fica preso nas lembranças do passado, não vive a realidade, não vive a sua vida atual, não se interessa por mais nada. É como, né, mostra essa série da Netflix, A Cozinheira de Castamar, muito bacana. Então, no luto patológico adoecido, nós nos desequilibramos psiquicamente e esse desequilíbrio psíquico pode acabar se transformando em adoecimento físico. Enquanto que no luto normal, os sentimentos são vivenciados, a pessoa procura ajuda de outras pessoas, chora, conversa
e o impacto da perda fica amenizado. E a pessoa consegue voltar à sua rotina no intervalo de tempo menor. Tudo fica mais fácil, né? Mais suavizado. E ela, diante disso, consegue construir novos vínculos, partir para novas atividades e retoma a sua vida. E também é muito importante que os familiares, os amigos do enlutado o ajudem, dando-lhe voz, se ele quer chorar, se ele quer desabafar, se ele quer contar o que aconteceu, se ele quer relembrar os fatos, ou respeitando se ele quer ficar sozinho num canto, isolado, né? Mas de qualquer forma procurando solidarizar-se, né, com a dor do enlutado, ter empatia, entendê-lo. E o esclarecimento de alguma religião também ajuda muito. A doutrina espírita, por exemplo, né, ela não é uma religião institucionalizada, mas ela tem um aspecto religioso, né? Então a doutrina espírita nos ensina que esse corpo aqui é só uma veste que acaba se desgastando e que de tempos em tempos, assim como a veste, precisa ser trocada. Então é o momento do desencarne. Mas depois a gente reencarna de novo. O corpo físico é só uma etapa, estar no corpo físico é só uma etapa da imortalidade da alma. E quando a nosso amigo, nosso familiar desencarna, nós não o perdemos. Ele está lá no plano espiritual. Nós continuamos amigos, nós ganhamos um amigo que, né, agora mora no plano espiritual. Então nós somos esses viajores imortais, ora encarnados, ora desencarnados. E a Meimei, Espírito Meimei, pela psicografia do Chico Xavier, escreve: entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode plantar a saudade, mas nunca a separação. A morte aparece em vão, porque na verdade é só o corpo físico que perece e a saudade sempre vem, mas não a separação, porque os laços afetivos são eternos. Então que Jesus, nosso mestre amigo, nos ajude nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos alegres, que possamos ter sempre bastante equilíbrio e discernimento para fazer as melhores escolhas e seguir sempre adiante, com muita fé, alegria no coração, pela oportunidade de estarmos encarnados, com muita confiança em Deus. Que assim seja. Obrigada, amigos. Que a paz do Mestre nos envolva sempre.